Bom, sobre questões de meio ambiente, salvar o meio ambiente. Eu sou uma pessoa um pouco que eu acho que tem uma opinião um pouco diversa sobre isso, por isso que eu queria falar com vocês. Eu sou uma pessoa que não acredita muito de que se cada um realizar a sua pequena atitude, o meio ambiente vai ficar top, entendeu? Vai salvar a natureza. Eu não acredito muito nisso, não. Não significa que eu não acho que as pessoas têm que realizar a sua pequena atitude. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que se cada um realizar a sua pequena atitude, isso pode, tipo, diminuir o impacto ambiental, né? Mas eu acho que não é uma diminuição efetiva. Porque é o seguinte, tipo, o impacto das pequenas atitudes das pessoas não é o maior impacto do mundo. Eu acho que você tem que tentar reduzir seu consumo de plástico, tem que tomar banhos mais curtos, você tem que fazer essas coisas. Mas não é necessariamente assim que você vai resolver o problema. O problema ambiental não vai ser resolvido assim. Eu acho que a gente tem que focar em grandes atitudes, ok? Obviamente que se cada um fizer a sua pequena parte, ela será com certeza uma grande atitude, ela conseguirá ter um grande impacto, né? Mas, querendo ou não, convencer as pessoas a fazer essa sua pequena parte já é uma grande atitude, certo? Mas o que eu acho que tem que ser feito? Qual o tipo de grande atitude? Eu acho que a questão ambiental ela é muito mais um problema de estudo, de ciência e de economia e engenharia. Eu faço engenharia, o que é suspeito para falar, mas eu acho que é muito mais um problema dessa questão do que um problema da sociedade social, certo? O que eu quero dizer? A gente vive numa sociedade que ela é capitalista. Ou seja, a gente preza a geração de valor, a gente preza o lucro, né? E isso é fato, as empresas elas querem lucrar. E quando que uma medida ambiental ela é extremamente efetiva? Quando ela é lucrativa, ok? Então nós temos que criar medidas ambientais pensando em lucro, no sentido de que, tipo, os esforços da engenharia, os esforços da ciência em si, da tecnologia, de desenvolver medidas ambientais que gerem lucro para empresas, que elas olhem e falem, caramba, é melhor fazer isso do que fazer uma coisa que tem muito impacto ambiental. Eu acho que assim você começa a resolver o problema do meio ambiente no mundo. Sabe, um exemplo disso, se vocês acham que é muito abstrato, é, por exemplo, uma coisa que é muito comum, eu estudo engenharia química, e uma coisa que a gente fala muito é sobre integração energética, que é uma coisa meio básica hoje em dia em qualquer indústria, tipo, de grande porte, assim. O que é integração energética? Vamos supor que sai um produto da minha indústria, e esse produto saia com 90 graus Celsius, a temperatura desse produto, certo? Não, 120 graus Celsius, 120 graus Celsius. E então, eu tenho que esfriar ele. Tipo, ele não pode ser vendido a 120 graus Celsius. Ele tem que ser vendido a 10 graus Celsius. Então, você pega a água fria, né? E, por exemplo, vamos supor que ele quer ser vendido a 15 graus Celsius, ok? Você pega a água fria a 10 graus, a 5 graus, joga a água fria, faz a água fria entrar em contato por canos, né? Por trocadores de calor. Isso esquenta a água, esfria teu produto e você consegue vender seu produto frio. E sai uma água quente dessa brincadeira aí, porque você usa uma água fria para esfriar alguma coisa e esquenta essa água. E daí você pode, em vez de jogar essa água quente fora, o que era comum antes, ele faz o termo da integração energética. Você pega essa água quente e usa ela para esquentar alguma coisa da sua indústria, alguma coisa que você precisava esquentar. Por exemplo, eu preciso que tal reagente entre a tipo 200 graus Celsius e eu tenho água a 80. Bom, eu uso essa água a 80 para dar uma aquecidinha, né? Ela não vai conseguir aquecer até os 200, obviamente, mas eu aqueço esse meu reagente e o resto eu aqueço queimando combustível. E eu precisaria queimar mais combustíveis se eu não fizesse essa integração energética. Então, é uma medida ambiental extremamente eficaz, extremamente óbvio que funciona com mais coisas, né? Existem gases que saem muito quentes da indústria e você pode usar esses gases para aquecer e coisas para resfriar, e essa é uma integração energética muito comum. E isso é incrível porque você diminui a combustão de combustíveis fósseis, certo? E você aumenta o lucro para a empresa, que ela precisa gastar menos dinheiro, ela já tem água quente, ela já tem as coisas quentes. Outro exemplo, por exemplo, é bom. A indústria as indústrias, os motores industriais hoje em dia, eles são motores elétricos, em sua maioria, não motores a combustão interna como já foram antigamente. Por quê? Porque a eficiência do motor elétrico é de 95%, mais ou menos, e a eficiência de um motor a combustão interna, se bater 40%, é muito bom, sabe? É excelente. Então, vale muito mais a pena você fazer um motor a energia elétrica. E a energia elétrica, ela tem impacto menor ao meio ambiente do que o motor a combustão interna, né?
E daí qual é a questão? A questão é a seguinte, mas por que os carros não têm motor elétrico, se essa é a verdade? Porque é o seguinte, porque a indústria está parada. É bem fácil ligar a rede de energia no poste de luz e o motor funcionar. Agora o carro tem que ter movimento, né? Daí é muito mais complicado. Mas então, esse tipo de coisas foram coisas que foram implementadas nas indústrias muito bem aceitas, assim, tipo, indústrias que não utilizam essas coisas, elas estão perdendo dinheiro hoje em dia, e são coisas que têm alto impacto ambiental, geram uma alta economia, certo? Óbvio que a gente pode ter uma pressãozinha do Estado ali, tipo, por exemplo, você tem que reutilizar a água da sua indústria, ou você tem que reciclar tanto de plástico se você produz tanto de plástico, que é excelente, mas eu acho que essa é a questão interessante. A engenharia começar a estudar métodos e maneiras que a engenharia, a tecnologia, tudo, né? Tentar estudar métodos eficientes para geração de lucro com medidas ambientais, certo? Tornar a energia solar mais barato que o petróleo, entendeu? Que é a energia de combustíveis fósseis. Tornar a energia... E como você faz isso? Você, por exemplo, criar tintas fotovoltaicas, né? Tintas que conseguem absorver a energia solar, então... É muito interessante essa ideia, né? Entendeu? Circuitos elétricos que consigam combinar com essa tinta e de forma barata. Esse é o desafio. E não é fácil, mas isso é o que vai gerar mais impacto. Além de que o Estado tem que dar uma forçada, porque no sentido de que, você, por exemplo, tá utilizando tantos de combustível fóssil, beleza, então vamos fazer que você é obrigado a investir tanto em energia sustentável. Você, sério, o Estado dá uma ok? Também acho muito interessante. Mas sobre o meio ambiente, eu acho que é isso, e eu acho que o jeito mais eficaz de você agir é defendendo muito a educação, e não só a educação das crianças, a educação também de nível avançado, em sentido de porque para procurar soluções ambientais, e você também pode fazer muita diferença tentando adquirir esses conhecimentos, né? Ok, ingressando. Então, faça a sua parte, ok? Faça suas medidas para ajudar o meio ambiente que você pode fazer na sua casa. Mas eu também acho que vamos dar uma boa olhada para essa questão. Para cobrar Estado, para incentivar a pesquisa, incentivar análises, para que torne o ecologicamente correto mais rentável do que o ecologicamente incorreto. E isso ajude. Bom, a ajuda é máxima, né? Porque daí ajuda a rentabilidade e ajuda o meio ambiente. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e a gente não pensa muito, né? Essa é, acho que é a minha opinião. Eu acho uma opinião meio não usual, por isso que eu quis comentar ela aqui. É isso.